uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga, seja bem-vinda a mais uma edição com Mais Família. Esperamos que esteja a passar bem com a graça de Deus e que a paz do Senhor reine no seu lar. À semelhança de outras quintas-feiras, hoje abordaremos em torno de um novo tema. Um tema que terá como tese bíblica do princípio ao fim. Um tema que será totalmente, ou melhor, 100% espiritual. E penso que o caro ouvinte já esteja habituado, porque de um tempo a esta parte nós temos estado a passar alguns programas 100% espirituais às quintas e aos sábados. Por isso, fique ali desse lado e não deixe de nos acompanhar. Sabe por quê? Porque nós temos aqui o nosso pastor, Osvaldo dos Santos Cauele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento e irá esclarecer sobre esse tema que a seguir eu anunciarei. A diferença entre criatura e filho de Deus. Você que nos ouve, quem é diante de Deus? É apenas uma criatura? Ou é mesmo filho de Deus? Se for, graças a Deus. E acredito que seja. Por isso vamos falar sobre este tema hoje. E você fique ali bem ligadinho, que nós sabemos que tem estado já, e muito obrigada por isso. Fique ali ligadinho e o pastor Osvaldo, com muita paciência, que é o que o caracteriza, ele irá dizer assim detalhadamente quando é que somos criatura e quando é que somos considerados filhos de Deus. Ok, mas antes disso, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmã Calete. Mais uma vez juntos. É sempre um prazer sem igual. É um motivo de grande alegria o programa Mais Família. Ser parte dessa gente. É Amém. Verdade. Hoje vamos saber sobre a diferença entre criatura e filho de Deus. Amém. Pastor, antes de começarmos, gostava que o pastor esclarecesse uma dúvida, assim, fora do tema. Para se tornar pastor, precisa ou não de uma formação específica? Do ponto de vista bíblico, treinar pessoas para servir a Deus é algo que nós encontramos nas Escrituras. Nas Escrituras. Temos nas Escrituras. Pastor, então faz favor, precisamos treinar mostrar por que eu perguntei. Porque há pessoas que defendem isso. Não, para ser pastor não precisa, isso acontece naturalmente, não precisa estudar. Certo. No Antigo Testamento temos um grande marco, a famosa Escola dos Profetas. E a Escola dos Profetas foi instituída por Samuel. O profeta Samuel entendeu treinar ou preparar pessoas para servir a Deus. No Novo Testamento temos outro grande marco histórico, só para não irmos em quase toda a parte da Bíblia. No Novo Testamento temos mesmo o ciclo de discipulado de Jesus. No caso, Cristo Jesus chamando homens para servi-lo, porém antes de servir foram convidados a passarem por uma série de treinamentos teóricos e práticos ligados ao ministério de Deus. Foram os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos. Eles tiveram um treinamento de aproximadamente 3 anos e meio. Então, do ponto de vista bíblico, se calhar numa das sessões nós podemos ter um tema ligado a isso para olhar mesmo detalhadamente. Do ponto de vista bíblico, sim, há necessidade de ser treinado ou capacitado para melhor servir a Deus. Sim, porque há uma frase que se diz: não se pode levantar para ensinar se um dia não sentou para aprender. Certíssimo. Isto é aplicado também dentro do contexto de religião. Ok. Sim. Muito obrigada, pastor. Está esclarecida. Eu avisei, caro ouvinte. Teremos todos os esclarecimentos aqui. Então, pastor, vamos ao nosso tema de hoje. Diferença entre criatura e filho de Deus. Eu vou dizer assim: diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Melhor assim, para melhor percepção. Pastor, o que é ser filho de Deus segundo a Bíblia? Muito, muito bom. Permita-me olhar para o tema geral em primeira mão,
para depois definirmos essa terminologia ou esta expressão. Sim. Criatura de Deus e filho de Deus. Embora a gente não encontre diretamente os termos assim juntos nas escrituras, mas a ideia ela é apresentada de uma forma clara. O ser criatura é apenas ser alguém que foi criado por Deus, e todos nós somos obras da criação de Deus. Deus é o criador de tudo que existe. Já o ser filho de Deus é alguma coisa adicional à experiência de vida daqueles que entenderam não só viver, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o ser filho de Deus, nós podemos emprestar esse termo principalmente na vida de Jesus. Ele é apresentado como sendo filho de Deus, e vemos as obras de Jesus, a relação entre Cristo e o Pai, como sendo uma relação importante a ser vista na vida daqueles que se dizem ser crentes cristãos. Então, o ser filho de Deus pressupõe submissão, relacionamento, companheirismo, intimidade com Deus, alguém que está disposto a viver de acordo com a vontade de Deus. Pastor, talvez alguém defenda essa tese. Mas eu, se fui criado por Deus, é porque Ele já me amou, então sou considerado filho, mesmo não andando segundo a vontade do Senhor. Isto é interessante. Na verdade, o amor de Deus em favor de todos nós é um amor indescritível e um amor incondicional. Duas expressões chaves. Nós somos amados por Deus de uma forma que não se pode descrever. E não existe uma outra condição para que Ele nos ame menos ou nos ame mais. Ele nos ama com amor incondicional e de uma forma plena. Porém, existem pessoas debaixo deste céu que correspondem às expectativas de Deus, aceitam se doar, abrir o coração a Deus para que sejam usados e vivam de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia separa um adjetivo especial a estas pessoas, que é o termo filhos de Deus. Quando pela primeira vez aparece essa expressão na Bíblia é em Gênesis capítulo 6. Permitam-me ir para Gênesis capítulo 6 para melhor nos situarmos e podermos confirmar esta explicação que estamos tentando oferecer. Gênesis capítulo 6, desde o verso número 4 até o verso número 6. Já será Gênesis 6, do verso 4 até o verso 6. A palavra de Deus diz: havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Estes gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. O verso número 5. Recordar que já lemos a expressão filhos de Deus. Já. Primeira vez nas Escrituras. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, perceba que essa expressão, ou esse verso bíblico, nos ajuda a perceber a diferença dos termos filhos de Deus e filhos dos homens, ou filhas dos homens. Filhos de Deus são aqueles que estão dispostos à semelhança de Noé, porque o texto fala a respeito do ministério de Noé, estão dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus, em obediência. Quer dizer que o título Filho de Deus não depende muito de Deus, depende muito do homem, daquilo que é o interesse, a negação ou aceitação dos desígnios de Deus na vida dele. Quando o ser humano entende viver para Deus, então ele é presenteado com a terminologia Filho de Deus. Okay. Mas, pastor, quando é que isso acontece? Ele criou o homem à sua semelhança e depois aparece essa diferença. Quer dizer, todos são criaturas, mas esse ganha o adjetivo filho. Em Gênesis capítulo 1, vemos o ser humano, bem no princípio, tendo sido criado, Gênesis 1, o verso 26 e o verso 27. Vemos os seres humanos tendo sido criados por Deus segundo a imagem e semelhança dele. Nós podemos ler o verso 26.
Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Estamos a ler a versão na linguagem mais atual. Se parecerão conosco, os seres humanos. Na tradução assim mais conhecida, eles deverão ser a imagem e semelhança de Deus. E o texto aqui, na linguagem mais atual, diz que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Verso 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Ele. Criou homem e mulher. Que honra! Olha só, é interessante. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com traços morais de acordo com a vontade de Deus, sem propensões inerentes de desobediência. O pecado ainda não existia. Quando o pecado surge desde o capítulo número 3, aí o homem passou a conhecer, sempre em Gênesis, passou a conhecer também o mal. Noutrora conhecia apenas o bem. Vivia em inteira obediência a Deus. Tendo conhecido o mal, ele é desafiado a escolher viver para Deus, aceitar a Deus ou viver contra a vontade de Deus, rejeitar o Senhor. Há um texto bíblico que, para mim, é bastante esclarecedor quando o assunto é decisão ou para Deus ou negação de sua vontade. É o Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, creio ser Deuteronômio capítulo 30, o verso número 15. Deuteronômio capítulo 30, o verso 15. Número 15. A palavra de Deus diz: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Está aí. Olha só, quer dizer que o ser humano é convidado a escolher. Olha, que quando você escolhe deixar de ser simplesmente criatura e se tornar filho de Deus, você escolhe a vida. Porém, quando você quer ser apenas criatura, então você quer viver do teu jeito, sem um código de ética, sem os princípios da palavra de Deus, conduzindo e orientando a tua própria vida. Então, somos chamados a adotar a modalidade de vida segundo a vontade de Deus, para que a designação Filho de Deus seja uma designação aceitável para as nossas próprias vidas. Okay. Pastor, há aquelas pessoas que não vão à igreja e não têm algum interesse em ir à igreja, mas alguns, mesmo estando em casa ou trabalhando no dia do Senhor, eles têm a preocupação de devolver os dízimos. Então eles transferem ou mandam por alguém o seu dízimo, a sua oferta, mas não vão à igreja. E em conversa eles dizem: eu não vou a uma igreja, mas eu sou filho de Deus. Certo. Existem sim pessoas com estes argumentos e nos últimos dias esses argumentos formaram uma filosofia. Eu já partilhei consigo certa vez que é a filosofia de ser crente sem necessariamente frequentar a igreja. É de lá onde nasce esse termo, principalmente usado pelos nossos irmãos brasileiros, desigrejados. São crentes que não precisam de igrejas. Vamos ainda ver o que a Bíblia diz relativamente a isso. Vamos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o verso número 25. Hebreus capítulo 10, o verso 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões de culto na igreja. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esta prática de entender que não há necessidade do ajuntamento cultico em congregação não é uma prática nova. É uma prática já mesmo desde os tempos bíblicos. Paulo escreve para um público específico lá aqui nessa carta aos Hebreus, e mostra que existiam pessoas com esta conduta, com este comportamento. Mas Deus, inspirando a consciência de Paulo, declara que não deixem de se congregar. Não é a vontade de Deus. É importante. É Deus o originador da igreja. A igreja é dele, pertence a ele. E é ele que orienta que precisamos nos reunir
em atividades culticas congregacionais. E em Levíticos capítulo 23, para adicionar, Levíticos capítulo 23, o versículo número 3, Levíticos 23, o verso número 3, nós encontramos uma informação adicional a esta. Diz que vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Então tem uma bênção muito grande, pastor. Há uma bênção. É importante o culto individual, porém durante a semana, no dia de sábado, que é o dia, do ponto de vista bíblico, o dia de ajuntamento solene, é um dia que se exige que estejamos juntos em congregação para adorar ao nosso Deus. Daí as pessoas que pensam diferente precisam rever essas passagens bíblicas. E o que nós temos falado várias vezes em nossas abordagens aqui no Mais Família é que a nossa vida cristã precisa ser pautada pelo assim diz o Senhor. A revelação todo abrangente das Sagradas Escrituras, eles representam a vontade plena de Deus para a vida do crente. Nós não podemos inventar, irmã Calete. Nós precisamos fazer aquilo que é bíblico. A adoração é algo muito, mas muito sensível. Todo cuidado é pouco, porque senão, em vez de adorarmos a Deus, nós estaremos adorando a nós mesmos ou estaremos adorando o inimigo de Deus sem que a gente perceba. Quando é que estamos adorando a Deus? Estamos adorando a Deus quando a nossa adoração é única e exclusivamente dirigida por princípios estabelecidos na palavra de Deus. Pois, daí há uma mensagem. Para ser considerado filho de Deus, precisa ter um estilo de adoração? É mais ou menos isso que o pastor acabou de dizer. Já dá para ligar a esse pensamento. Com certeza, com certeza. Nós não podemos, encontrar segurança de que somos criaturas ou somos filhos de Deus a depender de consciência humana. Os pressupostos humanos não podem definir ou qualificar esses adjetivos para a vida de um ou para a vida do outro. O que deve definir quando somos ou quando não somos é a Bíblia, unicamente a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, indo diretamente à pergunta que fazes, nós podemos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 3. Mateus 3, sim. Mateus capítulo 3. Versículo. Vamos ler desde o verso 13. Mateus Deixa-me 3, só versículo... abrir aqui. Capítulo 3, versículo 13 desde o verso 13 até mais ou menos o verso 15. A palavra de Deus diz... Nós vamos avançar até o verso 17 para concluir o pensamento. Estamos no relato histórico a respeito do batismo de Jesus. A minha tradução na linguagem de hoje. Nós estamos fazendo uso da Bíblia na linguagem de hoje. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. O verso 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu, sublinha, e do céu veio uma voz dizendo: este é meu filho querido. Este é meu filho querido. Perceba que esta é uma voz que vem dos céus. Dos céus. Não é uma voz dos homens. Isto quer dizer que, algumas vezes, você pode ser filho de Deus, mas os homens pensarem que você não é. Ou você pode não ser filho de Deus e os homens pensarem que você é. Está a me perceber? Estou, pastor, estou. E os ouvintes também estão. Deus seja louvado por isso. Então, quem deve fazer essa qualificação é Deus. É Deus. Agora, não precisamos necessariamente ouvir essa voz
Muitos estamos desejando sonhar e tudo mais, clamar em oração que precisamos ouvir a voz. A voz de Deus está disponível no rolo sagrado. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Ele é fala a conosco boca por de Deus. intermédio da leitura. Certo. Quando consultamos a Bíblia, é Deus falando para nós. Então não precisamos esquentar nossas cabeças, tá, né? Fazer determinadas petições, desejando ouvir a voz de Deus. Esse é o dilema. E numa das nossas sessões nós temos que falar a respeito disso. Há pessoas que dizem, não, eu já orei, mas até aqui não estou ouvindo a voz de Deus. Eu orei em favor dessa preocupação, daquela preocupação. Tem muito silêncio. É melhor colocar na tua agenda. É uma das questões muito importantes que a gente precisa abordar. A voz de Deus está disponível nas Sagradas Escrituras. E é a intimidade com Deus por meio do estudo regrado, estudo intencional, motivado, sistematizado das Sagradas Escrituras que nos dá essa bênção de ouvir, perceber a voz de Deus em nossas próprias vidas. Então, para Cristo ouviu-se esta voz: este é o meu filho amado. E quando nós somos considerados como filhos de Deus, deixa que Jesus fale. Vamos ouvir, pastor. Vamos ler o capítulo número 15 de João. Apenas João. Número 14. Sim. Certo? O capítulo 15 de João, o verso número 14. E eu vou ler também o livro de Lucas. Creio ser o capítulo número 6, o verso 46. Okay. Lucas 6, o verso 46. E o João é só 14. João 15, verso 14. 15, verso 14. Exatamente. Então, em Lucas 6, o verso 40... Vamos começar por Lucas, não é? Vamos começar por Lucas. 6, verso 46 diz: por que vocês... É uma pergunta que Jesus faz às pessoas. Fez aquelas pessoas naquela época os receptores primários destas informações, mas também faz para nós hoje. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? São aquelas orações, pastor. Você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que me diz. Aqui está a falar a respeito de pessoas que querem adorar ou querem respostas, mas é adorar a Deus. Sim, mas não vivem segundo a vontade do Senhor. Exatamente. Mas querem respostas boas. Exatamente. Querem que Deus fale, Deus os oriente, porém não estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Agora vê em João 15, que é a resposta perfeita a esta pergunta. João 15, o verso 14, a palavra de Deus diz: Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Okay. Aqui em Lucas estão Senhor, mas não faz a minha vontade. Agora Jesus aqui, ali em João, dá o remate final. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, apliquemos essa ideia dentro do contexto da adoração. Pastor, vamos fazer assim. Vamos já chamar o intervalo para depois o pastor continuar sem pedir que o pastor pare. Vamos fazer o intervalo, temos poucos minutos. Estávamos em João 15, versículo 14. Não, lemos primeiro Lucas 6, 46. E retomamos com eles, depois o pastor leva até o fim. Certíssimo. Está bem. Certíssimo. Querido ouvinte, eu sei que está aí e nós agradecemos por isso. Então, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo. Não desmoralize, o pastor não vai, ele vai falar até o fim. Vamos só fazer o intervalo porque o pastor precisa beber uma água também. E você de certeza também. Então nós já vamos e regressamos logo. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Primeiro Deus, no começo de cada novo dia. Já é de manhã, graças a Deus. Na sua família. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. No uso dos seus dons, no seu orçamento, em sua vida. Na Rádio Adventos, o programa que o ajuda a colocar Deus em primeiro lugar.
seu coração. Então já não é mais nada se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Primeiro Deus. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Querido ouvinte, já estamos de volta. Não demoramos, você sentiu que nós não demoramos, só hidratamos um pouquinho o nosso corpo e já voltamos, até porque o corpo não é nosso, é de Deus. Por isso é que estamos a falar dele hoje e temos falado dele todas as quintas e aos sábados. Antes do intervalo, o pastor falava sobre Lucas 6,46 e sobre João 15,14. Pastor, vamos dar continuidade então a esse pensamento? Certíssimo. No capítulo de Lucas 6, verso 14, nós encontramos uma clara reprovação de Jesus a um grupo de adoradores. Aqueles que entendem que é para Deus que eles dirigem, oferecem sua adoração, mas infelizmente uma adoração que não se adequa àquilo que é o ideal de Deus. Daí, pastor, daí aquelas pessoas que reclamam que eu peço, oro tanto e o Senhor não me responde. Também. Agora, aplicando diretamente a terminologia filhos de Deus em relação à adoração, então estamos a falar de pessoas que algumas vezes, né, se dizem ser adoradores, porém o seu estilo de vida ou a sua adoração não é uma adoração de acordo com a visão bíblica de adoração. Porque a Bíblia nos apresenta orientações de como adorar a Deus. Por isso é que Cristo diz que por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Em Lucas 6,46. Exatamente. Já em João 15, verso 14, Cristo dá uma definida resposta para esse tipo de situações. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então apliquemos esta declaração dentro do contexto da adoração. A nossa adoração é legítima, a nossa adoração é legal, desde o momento que ter como ponto de partida, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser bússola para orientar, para guiar, autenticar, definir a qualidade da nossa própria adoração. Pastor, quando é que começa essa separação de criatura de Deus e filho de Deus no ponto de vista histórico-bíblico? Oh, muito bem. Em Gênesis capítulo 5, o verso número 3 e o verso número 4, nós encontramos a seguinte informação. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas. E verso 5, para concluir, morreu com 930 anos de idade. Então, nesse caso, passamos Gênesis 5. Gênesis 5, do verso 3 até 4, o verso... até 5. Fomos até 5. Certíssimo. Pastor, enquanto lia, eu pensei, então o pecado destruiu muita coisa? Olha os anos que Adão viveu. Certo. E nós vivemos tão pouco. Vivemos muito pouco. O pecado veio estragar muita coisa. Vivemos muito pouco. Mas louvado seja Deus, porque 1 Coríntios capítulo 15 nos apresenta que por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso corpo que se encontra revestido de corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade. Essa designação apresentada por Paulo denota o momento da glorificação, transformação do nosso corpo por forma a se torná-lo como no princípio, original, autêntico e poder permanecer para todo sempre. Isso se andarmos segundo a vontade de Deus. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, os salvos. Eles não viverão 900 anos, nem 800 anos. Eles viverão por todo sempre. Toda a eternidade. Okay. Exatamente. Então estaremos melhor que Adão. Amém, com
Com certeza. Pastor, Então, tem mais alguma, né? Exatamente. Sim. Já Gênesis capítulo 5 nos apresenta que depois dos dois filhos, primeiros filhos de Adão, então surgiu um outro filho, que é o famoso Sete. Recordar que Sete surge agora como substituto de Abel, que foi morto pelo seu irmão. Pelo seu irmão, Caim. Então nós temos dois filhos. De um lado temos Caim, de outro lado temos Sete. Os teólogos chamam de setitas e cainitas. Os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Quando olhamos na Bíblia, nós vemos que os descendentes de Caim, eles prevaleceram com a conduta da desobediência declarada contra Deus e os princípios da vontade de Deus. Enquanto que os descendentes de Sete, o substituto de Abel, eles decidiram ter uma vida de obediência a Deus. Então ali encontramos os filhos de Deus e encontramos os filhos dos homens, ou também chamados de criaturas de Deus. Criaturas apenas. Tira já Deus, fica só já criaturas. Pessoas que... Interessante. Pessoas que foram criadas, mas infelizmente não desejam ter qualquer relação ou ligação com Deus. Do outro lado temos aqueles que foram criados, reconhecem a Deus e desejam viver de acordo com a vontade dele. Então, do ponto de vista histórico, bíblico, é justamente neste momento quando houve uma clara divisão de dois grupos de pessoas. Até em nossos dias temos os setitas e os cainitas, os filhos de Deus e as criaturas. Ou criaturas de Deus, aqueles que vivem para Deus e aqueles que não se importam com Deus e a vontade de Deus em suas vidas. Mas é engraçado, pastor, que aqueles que não se importam com Deus, assim vamos dizer entre aspas, não suportam muito aqueles que se importam com Deus. Temos essas... Não suportam e parece que sentem-se incomodados. Começa desde o princípio. O capítulo 4 do livro de Gênesis, quando trata a respeito do primeiro homicídio, a morte, o assassinato de Abel por Caim, aconteceu por conta disso. Caim não sentiu-se bem por uma razão muito simples, por causa do bem-estar, da forma correta de se viver, da qualidade do relacionamento que Abel possuía com Deus. Não sentiu-se bem, entendeu? Retirar a vida do seu próprio irmão. Então, e por outra, Paulo também diz que todos aqueles que decidirem viver de uma forma piedosa em Deus padecerão perseguições. E mesmo nos discursos de Jesus, principalmente em Mateus, certo? Em Mateus, no Sermão da Montanha, também Mateus, no Sermão Profético, é apresentado como ação de perseguição contra aqueles que servem a Deus como uma realidade notável ao longo dos tempos. Pastor, é importante que o pastor fale mesmo sobre esses dois sermões, porque há pessoas que não conhecem e estão ouvindo o pastor agora, estão a aprender. Certíssimo. Sim. O Sermão da Montanha nós encontramos desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo número 7. Okay. É um sermão longo de Jesus. E o sermão profético de Jesus encontramos no capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Okay. Isto já no mesmo livro, no livro de Mateus. Mas senão o sermão profético também se encontra repetido no capítulo 21 do livro de Lucas e o capítulo 13 do livro de Marcos. É o mesmo sermão. Porque há quem pensa, eu já vivo para Deus, então eu não posso sofrer. Eu não posso ser pobre, porque o meu Deus é rico. Ouve-se muito essas afirmações. Certo. É preciso sempre questionar determinados pronunciamentos em relação ao que se encontra revelado nas Sagradas Escrituras. A nossa vida cristã, a nossa filosofia de vida, a nossa cosmovisão deve ser influenciada pela revelação das Sagradas Escrituras. Sim. O servo de Deus Jó, sofreu, passou situações difíceis por servir a Deus. Por servir a Deus. Então, situações difíceis, perseguição e situações das mais diversas ordens, elas fazem parte da nossa jornada cristã. A diferença é que para os verdadeiros cristãos encaram essas situações difíceis como sendo ocasião para fortalecer e continuar a crescer na fé. Isso é interessante. Pois. Quer dizer que é como se tivessem a serem
purificados. É como o ouro que você coloca no fogo. Quanto mais for a intensidade do fogo, mais brilha. puro se torna o ouro. É verdade. Essa analogia é uma analogia que nós encontramos também nas Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 3 fala a respeito de Deus purificar-nos como um ouro puro provado no fogo. E é falando sobre o ouro que muita gente, eu não sei se fazem confusão daquela passagem bíblica que eu sou o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2. Pois, então eles dizem, o meu Deus é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, por isso eu não posso ser pobre. Mas a riqueza de Deus é essa mesmo, são essas mesmo materiais? Ora bem, A riqueza que o Senhor manda para nós? por causa da complexidade dessa pergunta, é melhor pensar numa edição para falarmos exclusivamente Para o pastor explicar mesmo de uma forma detalhada. Tá, olha, hoje já originaram 3 temas, E pastor. é melhor colocar nos teus arquivos. Sim, Mas eu sim. posso adiantar em dizer Sim. o seguinte: Deus é o detentor de toda a riqueza. Ele é o dono de toda a riqueza. E por isso todos nós temos de ser ricos? Não necessariamente. Sabe o que Jesus tinha? Qual era o patrimônio de Jesus? Não. Jesus tinha uma túnica e uma sandália e nada mais. Pastor, assim os ouvintes devem estar dizendo, não. E o capítulo do ouro e da prata? Por isso é que vamos fazer uma abordagem. Vamos fazer uma e ela abordagem. será Eu até já sublinho. bem equilibrada para a gente conseguir perceber claramente o que é isso. Como Deus apresenta as posses, os bens. Na verdade, Deus não quer que a gente seja miserável. Sim. Deus quer que tenhamos, sim, o suficiente, que alguns se tornem mesmo ricos e tudo mais, porém que passam por caminhos legais, que sejam mesmo caminhos de justiça para atingirem estas riquezas ou alcançarem esses bens, essas posses. E também façam uso destes bens da forma como Deus orienta, para a glória de Deus. De Deus. E Porque, na quando, verdade, quando é eles são que se como- faz esse uso assim para glória e honra de Deus? É compreender que tudo que temos pertence a Deus. A Deus. Então devemos Sabe? Nós devolver o somos nosso dízimo administradores dos recursos que pertencem a Deus. Deus. Então nós precisamos fazer uso correto disso. Você falou há pouquinho de dízimos, a Bíblia fala de ofertas. E mais do que isso, fazer uma gestão espiritual desses recursos, porque nós somos apenas administradores. Não somos os donos disso. E olha, Por isso é que em quando Gênesis- morremos deixamos tudo. Olha, em Gênesis nós encontramos, deixamos tudo. Tudo. Exatamente. Em Gênesis 41, o verso 40, creio ser o verso 40, nós encontramos claramente este princípio. É um princípio de mordomia, é um princípio de gestão espiritual dos nossos fundos. Gênesis 41, verso 40 diz que você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Essas palavras foi Faraó que estava dirigindo para José. Disse, olha, você vai ser o líder de todos, porém por cima de você estou eu. É o mesmo que acontece com Deus. Nós recebemos estes bens ou estes recursos, porém a gestão deles precisamos entender que nós temos um superior hierárquico, Deus. É Deus. Tal como disse, não temos tempo suficiente para falar disso. Não temos. Não temos. Pastor, há algumas pessoas que acreditam, a partir do momento em que eles se sentem que andam segundo a vontade de Deus, então já estão salvos, já não pecam mais. Isso é mesmo? Assim, quando alguém pergunta, você é pecador? E ele diz, não, eu já não sou pecador. Porque eu fui batizado e eu não sou pecador. Ok. Há denominações religiosas que afirmam isso. Ok, na verdade não existe, a não ser que Jesus volte, não existe alguém que deixou ou tenha deixado de ser pecador. Todos nós somos pecadores. Enquanto estivermos na terra. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto o pecado existir, antes da segunda vinda de Jesus, quando o bem vai triunfar para sempre e o mal será extinguido definitivamente,
Então, antes que esse momento aconteça, o pecado existirá e pecadores também existirão. E teremos o coração corrompido ainda pelo pecado. O coração corrompido. Por isso é que teremos sempre um ou outro deslize. Algumas vezes os nossos deslizes podem não ser ações práticas, mas elas podem ser por meio dos nossos pensamentos. Quer dizer que não há um lugar onde a gente pode ficar isolado ou escondido para não pecar. Nossa natureza pecaminosa não depende de situação geográfica, um território delimitado para não errar. Então essas pessoas aí não podem se considerar santas. Por isso a cada dia estamos crescendo. E a Bíblia, quando fala sereis santos, não está falando de impecabilidade. A santidade no contexto da natureza pecaminosa é o interesse, é a dedicação, é o zelo de continuar a viver para Deus, de acordo com a vontade de Deus, independentemente dos deslizes. Quer dizer que é uma vida de alguém que sempre está disposto a levantar quando cai e dar sequência à trajetória cristã. Daí é que nós todos os dias ao acordar devemos pedir perdão ao Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Ao chegarmos em casa agradecemos pela proteção e... Exatamente. Nunca ficamos sem pecar. Aquela consciência é uma consciência característica dos fariseus no passado, onde eles pensavam que não estão pecando, enfim, não, as coisas não funcionam desse jeito. Okay. Pastor, há pessoas que já não vão à igreja ou foram 1 ou 2 vezes, pronto, já não vão à igreja porque eles afirmam o seguinte: eu não vou à igreja porque lá tem pessoas fofoqueiras, tem pessoas... Tudo que é aquele adjetivo mau, eles atribuem às pessoas que vão à igreja. Que mensagem é que pode deixar para essas pessoas que... A igreja é como um hospital, somos todos doentes, a começar com o pastor da igreja. E todos nós precisamos da graça de Deus, precisamos da ação de Deus para a transformação das nossas próprias vidas. O que não é aceitável é a gente ter noção dos nossos erros, dos nossos defeitos e tudo mais, mas desejar viver desse jeito. É o que não é aceitável. É a triste realidade. A este Jesus Cristo chamou de joio, que são os filhos do maligno, declarou Jesus em Mateus capítulo 13. São as criaturas. São criaturas. Exatamente. Filhos do maligno, criaturas. Nós precisamos ser trigos, que são os filhos do reino. Obviamente que pessoas que têm esse tipo de abordagem precisam compreender que a igreja se encontra na terra e na terra existe pecado e por isso é que ele encontra tudo isso ali. Vamos encontrar todo tipo de pessoas, mas o mais importante é a gente fazer a nossa parte para que sejamos candidatos do reino. E essas pessoas estão na igreja porque precisam do olhar do Senhor. Precisam ser alcançados por Deus. Aí é o lugar delas. Aí é o lugar delas. Embora que alguns dizem, não, estão se escondendo ali. Não. Aí é o lugar de todas as pessoas, todos os doentes. Mas também quem diz que estão a se esconder são as criaturas. Estamos a julgar. Não são as criaturas. É muito complexo. Não são as criaturas. É muito complexo. Pastor, falando em criaturas, sim, há uma parte da Bíblia, eu não sei se o pastor nos poderá ajudar agora, que diz que por algum tempo Deus arrependeu-se em criar o homem. É o capítulo 6 do livro de Gênesis. É o capítulo 6 do Gostaríamos livro de Gênesis. Que levasse essa... É no mesmo capítulo onde nós encontramos o termo filhos de Deus. Pela primeira vez na Bíblia. Sim, Gênesis capítulo 6. Eu posso começar a ler desde o verso 4 que já para sabermos porque é que ele se arrependeu. Assim mesmo. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. O verso número 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Na tradução que estamos habituados diz que Deus se arrependeu. Tá, né? E o que se arrependeu. E daí ele teve vontade de destruir? E aconteceu sim, aconteceu a destruição. É nesse contexto que depois vem o dilúvio, sim. É nesse contexto, sim. Então o Noé é que salva a nossa espécie, né? Exatamente. Noé e sua família é que salvam a espécie humana. Porque ele foi pondo cada ser
Um casal, né? De cada ser. A espécie humana e toda a criação de Deus, porque todos eles entraram dentro da arca. Ok. Certo. Porque num debate, numa conversa sobre esse tema, não, como é que ele se arrependeu? Não pode. Houve momentos que falou-se de alguma coisa e disse, quando ele viu aquela cidade de Sodoma e Gomorra e tudo, ele ficou tão triste que chorou. Isso claro. Aconteceu, pastor? A Bíblia narra sobre isso? Na verdade, o termo arrepender-se do ponto de vista bíblico, temos uma aplicação que tem uma conotação humana e temos uma aplicação que tem uma conotação divina. Porque em Números a Bíblia declara que Deus não se arrepende. Okay. O arrependimento de que se faz menção aqui, e graças a Deus estamos usando a tradução na linguagem de hoje, é tristeza. Tá, né? Arrependimento não é ser surpreendido com determinadas realidades. Tomara que não fizesse, Exatamente, não. Deus se entristece porque Ele preparou tudo para que o homem pudesse viver de acordo com a vontade dele. Mas infelizmente o homem encontrou argumentos para fazer o contrário. Então isso entristece, lesiona, né, o coração de Deus. É nesse contexto que a Bíblia fala ele se entristeceu. De arrependimento. Então, já as traduções vezes são diferentes. Exatamente. Outras vezes, quando encontramos Deus chorando e tudo mais, essas terminologias, nós chamamos de antropomorfismo. Antropomorfismo é o uso de emoções humanas a atribuir para Deus. É para mostrar a desaprovação, a tristeza, o descontentamento de Deus quando os seres humanos estão fazendo alguma coisa que é contrária à vontade dele. Por isso é que apresenta-se Deus chorando, Deus se entristecendo, Deus se arrependendo, enfim. Ok. Olha, está tudo, pastor. Está tudo esclarecido aqui. Nós estamos satisfeitos, nós, equipa do Mais Família, estamos satisfeitos. Acreditamos que os nossos ouvintes também estejam. Por isso, pastor, muito obrigada pela sua presença. Sempre é um prazer, irmã Calete. Hoje falamos sobre a diferença entre criatura e filho de Deus. Certo. No princípio eu disse criatura de Deus e vamos ficar mesmo em criatura e filhos de Deus. Oh, que não bom. É? Os filhos são aqueles que andam segundo a vontade de Deus. E as criaturas, aqueles que se corromperam, se deixaram corromper pelo pecado. Certíssimo. Olha, está tudo esclarecido aqui. Conseguimos fazer um resumozinho daquilo que foi abordado aqui. Pastor, muito obrigada, mas antes de ir embora, pastor, gostaríamos que nos lembrasse sobre os números para os cursos que tem dado aos sábados. Só aos sábados é que o pastor dá, né? Certo, cursos bíblicos. Aos sábados, 8 horas pontualmente, e durante a semana também temos feito atendimento online e também podemos receber algumas pessoas presencial no escritório, online, à distância, né? Numa hora apropriada, nós temos dado estudos bíblicos para muitas pessoas. Muitas pessoas. Sim. Então, qual é o número? É o 925 13 57 00 e o lugar presencial é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Talatona Metropolitana. De onde o pastor onde lidera. Nós estamos servindo a Deus. É verdade. Eu tomo a liberdade em repetir o número 925 135 700. Parece que assim fica mais fácil. Muito bom, muito mais prático. 925, aí eu tinha que dizer 925 135 700. Pronto, certo. Ficou mais fácil. Certo. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Amém, sempre um prazer. De um tempo essa parte, as quintas-feiras já têm sido diferentes. Que bênção. Para nós, a equipa e para aqueles que nos ouvem. Deus seja louvado. Pastor, e assim estamos a fechar o nosso programa. Vamos pedir que terminemos daquela maneira que a gente já sabe, com uma oração. Grande Pai, que privilégio podermos estar em Tua companhia, certos da suficiência do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Obrigado pela eficácia deste sacrifício expiatório em prol da nossa redenção. Queremos te suplicar que a cada dia nos torne filhos de Deus, prontos para te servir, para te representar da melhor forma possível no mundo com uma experiência difícil de se viver.
cumpra em nós todos os teus propósitos. Que a tua bênção alcance todos os rádio ouvintes da 93.9 Rádio Adventos. Cuide, Senhor, de forma particular aqueles que receberam estas orientações desta edição do programa Mais Família. Permaneça conosco de hoje e sempre. É o que nós ousamos te suplicar no nome doce e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. E foi assim a conversa com o pastor Osvaldo dos Santos Cauele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Se quiser curso bíblico, é só ligar para o 925-135-700 e o pastor poderá atendê-lo e orientá-lo biblicamente. O pastor Osvaldo Cauele é o líder aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Talatona. Por isso não hesite em contactá-lo, aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, que é muito importante. Então, só me resta agradecer a si, querido ouvinte, e dizer que o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha
Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.